a decisão de investigar um bilionário que é dono de uma rede social e se diz um absolutista da liberdade de expressão. Um tribunal que ampliou o escopo da sua atuação em meio a uma onda golpista que tomou o país em um ano eleitoral. Uma corte que agora enfrenta a reação de uma extrema-direita acuada por inquéritos que apuram a tentativa de ruptura democrática no país. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 8 de abril de 2024, dia em que Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, emitiu uma nota de apoio à decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar investigar Elon Musk após o bilionário dono do X, antigo Twitter, ameaçar descumprir ordens da justiça brasileira. Barroso afirmou que decisões judiciais podem ser alvo de recursos, mas não podem ser descumpridas deliberadamente. E que, abre aspas, o inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais. Fecha aspas. Tudo começou no dia 3 de abril, quando um jornalista americano divulgou e-mails internos antigos do Twitter, no qual funcionários discutiam ordens judiciais para suspender perfis que divulgavam desinformação sobre o processo eleitoral de 2022. Perfis alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que faziam parte de um movimento cada vez mais intenso de ataque às urnas eletrônicas e às instituições democráticas. Naquele ano de 2022, o Supremo e a Justiça Eleitoral ganharam poderes excepcionais para combater a desinformação e os discursos antidemocráticos nas redes sociais. Em alguns casos, se discutia a suspensão de publicações específicas. Em outros, quando se tratavam de pessoas que descumpriam reiteradamente determinações da justiça, se discutia a suspensão de perfis inteiros. Muitos dos perfis discutidos nesses documentos não eram novidade. Era o caso, por exemplo, do pastor André Valadão e da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli. O Alexandre de Moraes é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também é relator de uma série de inquéritos contra Bolsonaro e seu entorno. No sábado, 6 de abril, o Elon Musk foi ao perfil do ministro e comentou em uma publicação antiga, abre aspas, "Por que você quer tanta censura no Brasil?", fecha aspas. Horas depois, o bilionário retuitou uma publicação institucional do X que dizia que a empresa tinha sido, abre aspas, "forçada pela justiça a bloquear algumas contas populares no Brasil", fecha aspas. A empresa afirmou não saber os motivos da suspensão, nem quais publicações dessas contas eram ilegais. Também disse que estava proibida de informar o tribunal e o juiz responsável pela decisão e que estava proibida de informar as contas que foram afetadas. Como os inquéritos sobre os atos antidemocráticos correm em segredo de justiça, não é possível saber exatamente todos os perfis que foram suspensos. Mas entram nessa lista, por exemplo, as contas dos empresários Luciano Hang e Edgar Corona, dos ex-deputados federais Roberto Jefferson e Daniel Silveira, e dos blogueiros Oswaldo Eustáquio e Bernardo Custer, todos bolsonaristas. Nesse retweet, o Elon Musk se dirigiu ao Alexandre de Moraes, marcando o perfil do ministro para notificá-lo. "Por que você está fazendo isso?", perguntou. Ainda no sábado, ao interagir com outros usuários do X, o bilionário afirmou que Moraes aplicou multas pesadas, ameaçou prender funcionários e cortar o acesso à plataforma no Brasil. E disse que, abre aspas, "provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro", fecha aspas. Ato contínuo, o Musk informou que tinha liberado as contas que tinham sido suspensas por ordem da justiça. Então, no domingo, o Alexandre de Moraes assinou uma decisão incluindo Elon Musk no inquérito das milícias digitais e mandando abrir um outro inquérito contra o bilionário por obstrução à justiça e incitação ao crime. O ministro afirmou que o Musk está promovendo uma campanha de desinformação sobre a atuação do Supremo e da Justiça Eleitoral, e que as publicações do empresário no X eram indícios de que ele age com dolo, ou seja, com intenção de causar dano, no que Moraes chamou de instrumentalização criminosa das redes sociais por grupos que buscaram desestabilizar a democracia brasileira em uma trama golpista que envolveu ataques ao sistema eleitoral, às autoridades e às instituições, e que teve como ápice os ataques aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro.
O Alexandre de Moraes impôs uma multa de R$100 mil por dia a cada perfil derrubado por ordem judicial que voltasse à plataforma. A Anatel entrou em contato com operadoras de telefonia, dando instruções sobre como agir caso o Supremo mandasse tirar o X do ar, se precavendo para o caso do Moraes repetir o que fez ao Telegram por não colaborar com a Justiça em 2023. Depois que a decisão foi publicada, o Elon Musk compartilhou postagens que recomendam o uso de VPN, redes privadas virtuais usadas para acessar sites bloqueados. O perfil Terça Livre, suspenso por ordem judicial, transmitiu uma live com o blogueiro bolsonarista Lando Santos, que está foragido nos Estados Unidos e aproveitou a oportunidade para ofender o Moraes e dizer que vai trabalhar por candidaturas de direita nas eleições municipais de 2024. Mas no final das contas, a maioria dos perfis que se sabe estarem bloqueados seguiu fora do ar ao longo da segunda-feira. Já o Musk aproveitou o dia para continuar compartilhando conteúdos criticando o ministro do Supremo. A decisão de Moraes de mandar investigar Elon Musk teve efeito imediato nas redes, sobretudo no X. Bolsonaristas capitalizaram o momento com as hashtags Elon Musk Brasil e Faz o Elon, uma brincadeira que mistura a pronúncia abrasileirada do nome do bilionário com o slogan do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Políticos de extrema-direita também aproveitaram o engajamento da discussão. Bolsonaro chamou o Musk de mito da liberdade. Seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, diz que vai pedir uma audiência na Comissão das Relações Exteriores da Câmara a respeito dos e-mails internos trocados por funcionários do Twitter em 2022, repercutidos por Elon Musk. O Nicolas Ferreira, do PL de Minas, deputado federal mais votado do país, também se manifestou a favor do bilionário. O caso teve repercussão até fora da política nacional. André Ventura, líder do Chega, da extrema-direita portuguesa, diz que vai apresentar uma moção de repúdio contra Moraes no parlamento português. O Santiago Abascal, do espanhol Vox, também criticou o ministro do Supremo. De modo geral, perfis bolsonaristas dominaram as publicações a respeito do tema. Mas governistas também se manifestaram. Ministros do governo Lula afirmaram que o Musk estava afrontando a soberania nacional ao ameaçar descumprir as decisões do Supremo. E o deputado Orlando Silva, do PCdoB paulista, disse que vai pedir para o presidente da Câmara, Arthur Lira, acelerar a tramitação do PL das fake news, que discute a regulação das redes sociais no país. O que se anunciava no final de semana era que o ministro poderia ordenar uma suspensão da própria plataforma no Brasil. Então, pensando nesta hipótese, vamos dizer assim, extremista, né, que a meu sentir seria muito exagerada, o ministro até agiu com cautela. Se nós pensarmos no máximo, né, o que estava sendo aguardado, o ministro acabou agindo com cautela, porque eu entendo muito estranho esse movimento do Elon Musk. Eu não vejo que esse movimento do Elon Musk seja um movimento que venha a favor, né, dessa liberdade de expressão, manifestação, porque parece que ele está forçando uma reação do ministro. A sensação que eu tenho, olhando com calma, é que todo esse atuar do Elon Musk, neste momento, é como se ele estivesse forçando uma reação do ministro. Essa que você ouviu aí é a Janaína Pascoal, bolsonarista que se elegeu deputada estadual em São Paulo em 2018, mas que não conseguiu renovar o mandato em 2022. Ela também é professora de Direito Penal na USP e deu essa entrevista ao programa UOL News nesta segunda-feira. A ex-deputada se opõe constantemente às decisões de Alexandre de Moraes, mas nesse caso mostrou estar desconfiada dos motivos que levaram Elon Musk a provocar o ministro no X. O Carlos Afonso de Souza, que é professor de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, acha que o Musk quer que o aplicativo seja bloqueado no Brasil por motivos políticos. O professor diz que essa é uma jogada para deslegitimar as autoridades brasileiras. E não custa lembrar que 2024 é ano de eleições municipais, nas quais a Justiça Eleitoral vai voltar a ter um papel importante para lidar com a desinformação que circula nas redes. O Elon Musk comprou o Twitter por $44 bilhões em 2022. Ele rebatizou a plataforma como X e 1 ano e meio depois de ter assumido seu controle, ela desvalorizou quase 70%. Nesse meio tempo, o bilionário demitiu um enorme contingente de funcionários, praticamente aboliu a equipe de moderação da empresa e readmitiu uma série de perfis que tinham sido banidos da rede.
Se dizendo um absolutista da liberdade de expressão, Musk readmitiu perfis de grupos extremistas envolvidos na invasão do Capitólio em 2021, uma invasão promovida por eleitores do republicano Donald Trump inconformados com a derrota do então presidente nas eleições americanas. Também começou a se engajar publicamente na guerra cultural criada pela direita, se opondo a reivindicações das minorias. O bilionário também usou seu perfil para saudar o retorno do conspiracionista Alex Jones ao X, um comunicador multado em quase $1 bilhão por difundir mentiras sobre um massacre em uma escola americana. Além disso, interagiu com perfis que celebraram a volta às redes de figuras como um supremacista branco austríaco e um parlamentar belga processado por negar o Holocausto. O Musk também defendeu que o sucesso eleitoral do AfD, partido da extrema-direita alemã, era o melhor para o país europeu. E mesmo se dizendo um absolutista da liberdade de expressão, o Musk não parece agir dessa forma com conteúdos que o desagradam. Ele foi acusado de suspender contas no X de jornalistas que o criticam e de censurar figuras públicas pró-Palestina. O bilionário também processou uma ONG que produziu um relatório sobre o aumento dos discursos de ódio na plataforma desde que ele tomou o controle. O Charles Warzel, articulista da revista americana The Atlantic, aponta 2 motivos para essa guinada à extrema-direita do bilionário. Por um lado, ele diz que o Musk quer preservar valores políticos que o deixem no topo da hierarquia social, numa posição de idolatria igualzinha que a extrema-direita tem proporcionado. Por outro, tem um motivo até mais rasteiro. Para Warzel, o que o Musk quer no fundo pode ser gerar engajamento numa rede social que vai cada vez pior das pernas, alimentando narrativas polarizadas que são boas para os seus negócios. O Durma já volta. Você já deve ter parado para pensar naqueles momentos em que a interferência de alguém mudou o curso da história. Tipo, sei lá, se o Aécio não tivesse questionado as eleições de 2014, será que as coisas teriam acontecido do mesmo jeito? O Rádio Novelo Apresenta dessa semana conta como a interferência de alguém mudou o rumo das coisas. Na primeira parte, eu, Evelyn Argenta, conto a história de uma espécie de macaco que está mudando de hábitos graças à proximidade com os homens. Depois, a Flora Thomson-DeVoe conta como a música brasileira ganhou uma leitura, digamos assim, bem peculiar na França e mudou completamente de sentido. Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta tem episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. A polícia equatoriana invadiu a Embaixada do México em Quito na sexta-feira para prender Jorge Glass, que foi vice-presidente do país entre 2013 e 2017. O político foi condenado por corrupção em 2 casos por ações suas durante o governo de Rafael Correa, um opositor do presidente atual Daniel Noboa. Por causa da invasão, o México rompeu relações diplomáticas com o Equador. O Marcelo Montanini escreveu um texto sobre o caso e vai falar dele pra gente. Marcelo, qual justificativa o governo do Equador deu para autorizar a polícia a invadir a Embaixada do México? Jorge Glass estava hospedado na Embaixada do México no Equador desde o final de dezembro, mas só foi ganhar asilo político do governo mexicano cerca de 4 meses depois, na sexta-feira, 5 de abril. Na quarta-feira, dia 3, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador havia dito que o seu homólogo equatoriano, Daniel Noboa, venceu as eleições de 2023 por se aproveitar de um ambiente de medo no país, depois do assassinato de um candidato presidencial. No dia seguinte, a embaixadora mexicana em Quito foi declarada persona não grata pelo governo equatoriano. Foi nesse contexto que Noboa autorizou a polícia a invadir a Embaixada do México na noite de sexta-feira. Ele disse que o país estava abusando da imunidade das missões diplomáticas ao dar asilo político a Glass, que se diz um perseguido político. Já o governo equatoriano afirma que ele é um criminoso comum. Essa situação tem algum paralelo na história? Não é algo corriqueiro, nem deveria ser, mas já houve outras violações de missões diplomáticas. Podemos dizer que o ataque à embaixada iraniana em Damasco na semana passada, que foi atribuída pelo Irã a Israel, foi uma violação. Os 2 países não têm relações diplomáticas. Houve também um ataque e incêndio à embaixada espanhola em Manágua em 1980, que deixou mais de 30 mortos. Os países romperam as relações diplomáticas, restabelecendo 4 anos depois. Porém, o caso mais emblemático, creio, foi o episódio conhecido como a crise dos reféns no Irã, em 1979, em meio à Revolução Islâmica.
Na ocasião, a embaixada dos Estados Unidos em Teherã foi invadida e 52 pessoas foram feitas reféns por 444 dias. Desde então, os países não têm relações diplomáticas. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. De Musk investigado no Supremo Brasileiro, a embaixada mexicana invadida no Equador, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação e edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Montanini, edição de áudio de Pedro Pastoriz e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!